onde os pergaminhos ficam em segurança. A biblioteca mágica. A fortaleza secreta. A morada misteriosa. Bem-vindos, grandes heróis. Eu sou o Grande Mago e hoje vou responder a pergunta que paira pelo ar da fantasia. Por que todo mago tem uma torre? Já parou para pensar? Você no meio daquele território, naquele país, naquele reino, e você encontra uma torre. É claro que a torre é do mago. Quantas torres existem no mundo da fantasia? Saruman tem Nortank, Raistlin, com a torre da automagia em Dragonlance. E você tem a Torre de Marfim. Você sabe onde fica a Torre de Marfim? Deixe nos comentários se você realmente sabe onde e quem mora na Torre de Marfim. Bom, todo mago tem uma torre por um simples motivo. Imagine ele testando uma bola de fogo. Vai queimar a vizinhança. Então ele precisa de distância para testar seus novos experimentos. Segunda coisa, como você imagina que um mago vai e vê o horizonte e diz: vejo no horizonte vindo uma nuvem de maldade e coisas do tipo. Terceiro motivo. O mago não quer ser incomodado. Imagina quantas pessoas querem saber sobre o futuro, sobre os números da loteria e coisas do gênero. Não, precisa de isolamento, de paz. E por fim, quarto motivo, a torre imponente mostra poder, reverência, grandeza, algo que um mago como eu pode ter. E se você também quer uma torre como essa, você não precisa gastar seu ouro buscando coisas, importando de além do reino. Você pode fazer a você mesmo. E eu vou deixar explicar tintim por tintim como você deve fazer. A primeira coisa que a gente precisa é de um rascunho, algo para a gente ter ideia clara sobre a nossa torre. E essa é a nossa ideia clara. A partir daqui nós vamos ter tudo o que precisamos. O nosso calabouço, a entrada principal, um segundo andar, um terceiro andar, uma varanda, o telhado em si e uma torre que vai levar para o Ártico aqui em cima, no topo. Com essa ideia em mente, nós poderemos fazer a nossa torre tendo em ideia os materiais, como papelão, isopor e coisas do tipo, e faremos assim a nossa torre. Facilita, não é? Vamos fazer já a nossa torre a partir de materiais simples, como isopor. Com o isopor em mente, nós vamos pegar essas bandejinhas de fruta, de carne, lave bem e a gente começa a recortar. A gente não precisa dessas beiradas, porque essas beiradas a gente vai usar mais tarde. Mas corte com algum estilete bem afiado, ou se você tiver oportunidade, você pode comprar aqueles fios que pegam fogo, esquentam, sei lá, é um arame que consegue cortar isopor apropriadamente. Mas como eu não tenho essas coisas chiques por aqui, então eu faço com essa faca afiada, esse estilete bem afiado. Isso me ajuda muito. E com muita delicadeza você tenta tirar, porque essa vai ser a base do nosso material. Com a nossa base pronta, agora a gente vai tirar 2 centímetros por 3 centímetros cada um. Como você pode ver aqui, eu já tirei 2 centímetros e a gente vai tentar fazer pequenas tiras, cintas de isopor com aquela bandejinha que recortamos. Então veja bem, eu estou fazendo o primeiro tijolo grande aqui e de cada 3 por 2. Então meça o 3 por 2 que você terá, em forma geral, esses tijolos aqui. Isso, quando você for cortar, você corta a tira inteira, mas não corte totalmente. Use a ponta do lápis bem afiada, bem apontada, para que você consiga, viu? Simplesmente com o lápis eu consegui recortar. E aqui, você só dá uma reforçadinha, não até o final. A única coisa que a gente quer é dobrar essa cinta para que ela fique maleável, para que ela fique arredondada, porque a nossa torre será redonda. Então isso ajudará a dar o formato da nossa torre. Veja só, olha a qualidade. Agora, para colocar as cintas ou para colar as cintas, nós precisamos de 3 folhas sulfites.
Então, se você tiver 3 folhas A4, pega um rascunho, pega algum papel que alguém jogou fora, alguma coisa assim, e coloque dessa forma como eu coloquei aqui, né? O que a gente está querendo, a gente vai medir em torno de 47 centímetros. Essa vai ser quando a gente transforma em uma reta, né? Veja só, eu peguei o primeiro ali e aí depois eu marquei 47,5. Se você quiser arredondar, pode fazer por 48, que não terá problema, né? Eu tenho um Globin me ajudando ali e a ideia é a gente colar esses papéis para que termos a nossa base onde colaremos os nossos isopor, né? Veja bem, estou colando tudo. Eu tenho o meu Globin para me arrumar, para me ajudar aqui. Assim que tudo tiver colado, como está vendo aqui agora, tá vendo? Você deixa uma margem de em torno de 7 centímetros para que você cole. Na hora que você arredondar as folhas, você vai deixar aquela margem para você colar. Então aqui eu estou marcando 7 centímetros. Então todo esse espaço aí será colado em volta, arredondando assim como estou fazendo. Vai formar um cilindro. Então essa, na verdade, vai ser a base da nossa torre, onde colaremos as cintas. Então, cada uma delas nós colaremos quando ela estiver arredondada. Viu? E assim facilitará a arredondar a nossa torre. E depois de nós teremos assim, esse é o resultado da nossa torre. Os quadrados colados. E não se esqueça de deixar um espaço para a nossa porta. Nesse caso eu fiz de papelão a porta. E assim eu pintei também, simplesmente com preto e depois passando branco. Aqui tem um exemplo que eu tirei a medida de uma miniatura. Essa é o resultado final da nossa torre até agora. Então nós temos ela arredondada com aquele cilindro que nós fizemos de papel e colamos as cintas em volta. Agora, vamos pensar na nossa varanda, que é essa daqui. E essa é a nossa varanda. E da mesma forma como eu fiz com os tijolos, eu usei a mesma bandejinha para fazer esse formato maior, esse hexágono para a nossa varanda. E eu fiz a mesma técnica com o lápis para fazer essa pequena portinha e recortar as janelas. E ao em volta, para dar esse maior detalhamento, eu simplesmente colei papel, e pintei por cima para imitar madeira. E como você vê, dá para fazer pequenos tijolinhos desenhados também. Então, basta deixar a sua imaginação livre para criar os pequenos formatos e detalhes da sua torre. E para dias frios, nós fizemos essa lareira. A lareira exigiu um pouco mais de trabalho, onde eu fiz totalmente de papelão, ainda mais com esse detalhe, onde eu comprei velinhas para colocar e fiz um buraco embaixo. Mas olha como fica interessante num quarto escuro. Você pode, se você tiver um filho, você pode fazer como se fosse um abajur para ele dormir à noite. Não sei se a sua esposa vai gostar muito, mas olha só como é significativo, como parece magias dentro da torre querendo sair pelos tijolos. O efeito é muito bonito e muito detalhamento. Por conta da que a gente fez com o papel sulfite, dá esse efeito, ele fica transparente. Se você não tivesse usado isso, não ficaria dessa maneira. Então, dessa mesma forma, reforça e deixa a nossa torre assim. Então são 2 velinhas que eu usei, a velinha de fogo e a velinha de todas são de LED. E essa é a nossa lareira. Agora, antes da gente instalar a lareira, nós precisamos do nosso telhado. E para isso, acompanhando o formato da nossa varanda, que é redonda, e acompanhando o dormitório, que é hexagonal, eu criei uma estrutura hexagonal. Então precisei fazer essa estrutura tipo cônica. Essa foi minha primeira tentativa, onde eu fiz tudo junto, porque a minha ideia era simplesmente embrulhar a torre, embrulhar a estrutura. Mas como você pode ver aqui, não dará muito certo. Veja só, ela fica meio arredondada, então não funcionou para mim. Mas ainda bem que eu fiz aquela estrutura de madeira embaixo disso. Para solucionar o problema, eu tive que recortar cada folha do telhado. E por fim, eu usei um rolinho de papel higiênico para fazer essa outra torre também, colando papelão em volta em formato de tijolo. Esse é o efeito que deu. Então,
Recortando cada folha em triângulo, deu para fazer o nosso telhado. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aquelas 3 últimas eu resolvi colar todas juntas, dando uma base mais forte. Veja só, aqui ainda não estava colada, mas a conclusão que eu cheguei, porque eu queria ter acesso dentro do dormitório, eu queria que fosse jogável dentro do dormitório. Agora, os telhados. Os telhados são simples. Quando você pega um papelão, você vai abrir o papelão. Dentro do papelão, entre uma folha e outra, é exatamente assim. Veja só, aqui estou descolando o papelão. Veja, veja, olha só. E você já tem as suas telhas prontas. Olha só, é simples. Você faz assim, tira o excesso e você tem as suas folhas para colar. Ah, e é claro, eu tive que fazer uma escada caracol para acessar a torre. Eu tive que colar folhinha por folhinha, degrau por degrau. E o resultado foi esse aí. Também dá outro vídeo separado. Agora eu gostaria de convidá-los a subir degrau por degrau da nossa torre e encontrar a porta de entrada. Veja lá, essa é a nossa entrada principal. Subindo pela torre, nós vamos deparar com a nossa varanda. E sim, temos um guerreiro ali na varanda. E por fim, olha a porta como pode ser aberta. Eu pintei de azul nosso telhado e fiz um pequeno telhadinho para a nossa torre. E assim nós conseguiríamos acessar o nosso dormitório com uma escada para um segundo pavimento e a escada caracol direto para a nossa torre. Assim, é possível jogar a torre nessa parte de dentro também. Temos esse dormitório, a varanda, a pequena torre, a escada, esse segundo andar que era para ser o ártico e eu não consegui fazer, mas não importa, porque quando nós estamos fazendo artesanato desse tipo, o que importa é a gente encontrar soluções. E eu quero encorajar você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. E é isso aí. Esse é o final da nossa torre. E eu fiquei muito satisfeito com todos esses detalhes, com todas as soluções que eu encontrei, com todo o tempo que eu investi nesse pequeno cenário. E os meus jogadores vão ficar impressionados. Se você me seguiu até aqui e você conseguiu fazer sua torre, lembre-se sempre, deixe a sua imaginação e sua criatividade abrir, voar. Você pode criar a sua própria torre. Você pode escolher os seus próprios materiais. Não existe errado, existe aquilo que você quer.